Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês o nosso devocional da manhã. Estava lembrando aqui da palavra de ontem, do culto que a gente foi ontem à noite, palavra maravilhosa. E Deus falou com a gente de uma forma gloriosa, poderosa. Tinha um pastor lá de Minas Gerais, pastor Carlos, que está pastoreando em Alagoas. E foi muito maravilhoso aquele culto. E foi uma palavra tão maravilhosa, então eu não quero falar a mesma coisa que o Senhor falou ontem já com aquela palavra, mas o entendimento que o Senhor me deu dentro da continuação do texto de Daniel, capítulo 1, versículo 17, né? Vou pedir Rose para ler aí para a gente, ela está com uma vista melhor. A graça e paz a todos. A palavra de Deus está dizendo assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Glória a Deus, interessante, né? Palavra maravilhosa. Ontem o Senhor falou, no contexto, nos versículos acima, né, onde o pastor leu, ele falava sobre a escolha daqueles, quando os jovens foram escolhidos para estudar lá em Babilônia, e aí o rei ele determinou que a alimentação desses quatro jovens seria a mesma alimentação dele, né? Isso. A iguarias, mesmo, o vinho, o manjar seria o mesmo que o rei se alimentava. Mas Daniel escolheu a não comer da comida do rei, a mesma, não bebeu vinho, não comeu os manjares, por mais Desejosos, né? que fosse atraente, a comida aparentemente maravilhosa, ele escolheu a não comer a mesma comida. Esse aí que você está falando está aqui em Daniel, capítulo 8, versículo 8 do capítulo 1. Olha o que Deus fala, que diz assim, ó: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Glória a Deus, interessante aí, né? Então Daniel, agora eu vou entender por que Daniel tinha essa visão. Porque quando foram escolhidos os 4, o rei pediu para escolher 4 jovens de boa aparência. Lá de Israel, 4 jovens hebreus de boa aparência, inteligentes, para ser treinado lá em Babilônia. E aí, você está tentando puxar aqui para ver se pega a gente. E a visão da palavra de ontem foi sobre não se contaminar com aquilo que parece ser tão bom, parece ser, às vezes, são ideias e coisa que aparece na vida do cristão que parece ser bom, mas nem tudo, né, parece ser bom o que vem da parte do Senhor seja. Para a gente, para a vida da gente, seja. Então, o que sucede? Daniel, ele escolheu não comer dos manjares do rei. E o que ele diz? Não se contaminar. Então, ele já tinha na sua consciência, ele já tem pela sua visão espiritual, pelo conhecimento espiritual, pelo discernimento espiritual, que aqui é que está interessante, mas o discernimento do espírito. Nem tudo que brilha para a gente é interessante. Nem toda proposta que aparece para a gente, por mais interessante que seja, quer dizer que é Deus que está enviando, né? A gente tem que ter muito cuidado nesse momento. E foi o que aconteceu com Daniel. Ele disse que não quis comer para não se contaminar. Para os outros não ia ter problema talvez, mas para ele teria problema. Agora a gente vai ver no versículo 17, a palavra diz que Deus deu esses 4 jovens sabedoria e entendimento de espírito. Esses jovens tinham uma coisa diferente ali na faculdade do rei. Eles tinham sabedoria,
conhecimento e entendimento espiritual. Algo que ninguém vai achar nos livros acadêmicos, nos cursos acadêmicos. Algo que a pessoa tem, que só mesmo a quem Deus deu tem conhecimento e entendimento. É aquele que a pessoa lê a palavra, sem pessoa ler, mas não entende. Daqui a pouco Deus dá para uma pessoa que você vai dizer, meu Deus, de onde essa pessoa tirou isso? Revelação do sobrenatural, do Espírito Santo de Deus. O versículo vira uma fonte de sabedoria. Mas o que eu quero trazer nessa de manhã é que Deus deu aos 4 jovens sabedoria, inteligência em todas as... O Senhor deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Em todas as letras e sabedoria, ou seja, em todos os níveis acadêmicos possível, Deus deu a eles sabedorias, ou seja, não ia ter nada que eles não passassem, que eles não entendessem. Mas a Daniel, ele deu algo diferente. A Daniel, ele deu o entendimento em revelação e em visão e sonho. Daniel tinha visão, ele via, e Deus falava com ele em sonhos. Coisa tremenda, né? Ou seja, tudo que estava acontecendo ali, todo o planejamento ali no governo daquele rei, ele sabia todos os planos que ele estava planejando, projetando, ele já sabia de tudo. E Daniel teve pelo Espírito do Senhor que aquele manjar, que aquela alimentação não seria interessante para ele. Ele estava comendo a mesma comida. Isso que a gente tem que vigiar. Às vezes a gente achar que a gente pode comer, ser igual ao mundo, viver igual ao mundo, falar igual ao mundo, se comportar igual ao mundo, aceitar negócio igual ao mundo, parceria, com o mundo. Não é assim. A Bíblia diz que nós somos sal deste mundo e luz deste mundo. Nós somos diferenciados. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se molde, não seja igual, não aceite, não seja, não viva conforme o modelo do mundo, no desespero, na correria de ter, de adquirir, de fazer, de passar por cima às vezes dos outros, negócios ilícitos para ter. Mas ele diz, mas transforme pela renovação, pela metanoia, que é a mente, pela sua mentalidade, pelo seu mindset, pela renovação da sua mente. Assim vocês podem viver a boa e perfeita vontade de Deus. Irmãos, uma coisa é você viver a vontade permissiva de Deus. Eu quero isso. E você insiste e Deus permite. Depois você tem consequência. Mas é porque era interessante para mim. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não traz dores, não traz desgaste, não traz preocupação. Deus não vai te dar nada para você ter problema, dor de cabeça, consequência depois. Tudo que Deus dá, Ele diz que a vontade dEle, dentro do plano dEle, traz paz, é uma bênção, é uma porção sem dor. Não vai trazer transtorno junto. Quando você vive a vontade de Deus só permissiva, você tem transtorno, você tem problema, você tem desgaste, você tem decepção. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então, eu quero compartilhar isso. Daniel escolheu a não comer, ficou só nos legumes. Ou seja, por mais que a cenoura, o chuchu e o couve fosse uma coisa tão sem graça que aos olhos dos outros não ia sustentar, a Bíblia diz que ele ficou com a pele melhor, eles os 4 forte, em carne, em aparência, e os 4, na verdade, muito melhor do que os outros que estavam comendo dos manjares do rei. As suas carnes, as suas gorduras, os seus vinhos, os seus pães, eles ficaram comendo legume, mas era a vontade de Deus. E por isso o Senhor deu sabedoria, conhecimento, entendimento, e a Daniel acrescentou mais 2
pontos, mais 2 talentos, né? Visão e sono. Deus te abençoe e fique com essa palavra. Quando aparecer algo, por mais que pareça ser tão interessante para a sua vida, consulte a Deus se é aquilo mesmo que Deus quer para a sua vida. E não faça pacto, parceria, não vá compactuar com qualquer coisa para lhe trazer dano depois. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, produtiva, na direção do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Essa foi a palavra e o nosso devocional compartilhado de hoje. Deus abençoe.